boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Falta pouco para o confronto mais importante do Brasileirão até agora. Flamengo e Palmeiras, domingo no Maracanã, transmissão ao vivo aqui na Globo. A partir das 3h30 da tarde, a bola rola às 4h. É líder contra vice-líder. Os times que estão há anos dominando o Brasil e a América. Muita qualidade, muita rivalidade em campo. E bora lá pro Ninho do Urubu, então, falar com o Rafael De Angeli, porque teve visita surpresa hoje mais cedo, gerou um certo desconforto ali no clube. Conta pra gente, Rafa, que história é essa? Boa tarde pra você, meu amigo. Gerou sim, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Um teste antidoping surpresa foi realizado aqui no Ninho do Urubu nessa manhã, um pouquinho antes do início do treino, que estava marcado para as 9h30 da manhã. Esse teste é realizado pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Flamengo até divulgou uma nota manifestando essa irritação, esse desconforto com a maneira como esse teste foi realizado aqui, porque acabou atrapalhando a ativação muscular dos jogadores e também o aquecimento. Sem contar que, segundo o Flamengo, 3 integrantes da ABCD acompanharam todo o treinamento tático e técnico promovido pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Isso causou irritação na comissão técnica do Flamengo hoje de manhã, aqui no Ninho do Urubu, no dia do treino mais importante, segundo o Flamengo, às vésperas do jogo contra o Palmeiras. Amanhã tem treino também, mas o treino de hoje para o Flamengo é o mais importante na preparação para esse jogo contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo e falando sobre o jogo, o Everton Cebolinha é um desfalque certo, sofreu uma lesão muscular, deve ficar 3 semanas sem atuar. O Alan e o De La Cruz devem voltar, o Saúl ainda é dúvida. E tem uma notícia sobre o Palmeiras importante. O Everton, goleiro, sofreu uma lesão na mão. Deve desfalcar o Palmeiras no jogo deste domingo no Maracanã. Débora, volto com você. Um abraço. É simples. Eu contei aqui como funciona, né, o ritual no mundo inteiro e o lado de como a ABCD se pronunciou e por que, né, escolheu essa data ou por que faz nesse momento o teste, né? Então, essa é a versão do lado da ABCD. Explico aqui como é feito, não só no Flamengo, mas e não só em todos os clubes, mas em todas as modalidades esporte esportivas. de alto rendimento. Não tem o que falar, né? Assim, é protocolo. Se o Pedro estiver com a gente quiser acrescentar, e tem a questão do Everton também, né? E aí indo para o lado do Palmeiras, Mari. Hein, Pedro? Não sei se você, em cima disso, do que a gente falou e das informações que a gente traz aqui de como a ABCD vê o caso, você quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, Bruno, eu só queria ressaltar, acrescentar, porque o Flamengo, até conversando com pessoas lá, ressalta que em momento nenhum se põe contra exame antidoping. Foi feito essa semana da Conmebol, etc. Mas no momento de ebulição que existe no futebol brasileiro, de questões de bastidores, de todas esse toma lá da cá, o Flamengo também entende que deveria ter uma isonomia. O Palmeiras vai ter essa presença também. Não adianta. A gente pode ter uma utopia de que tem que aceitar, que pode ser só de um lado, etc. Mas essas pequenas questões afetam o futebol o tempo todo. Os atletas, é bem diferente, por exemplo, da questão do Gabigol, que o Gabigol, enfim, reagiu de maneira intempestiva, não fez direito o exame, por isso foi até denunciado. Não foi nada disso que aconteceu no Flamengo hoje. O Flamengo externou um incômodo por ter pessoas ali que não fazem parte do dia a dia do futebol e que é muito difícil, por exemplo, até assessores de imprensa e tudo mais não podem assistir determinados trechos do treinamento. E hoje, na antevéspera, como você disse, que é um treino mais importante, considerado até pela comissão técnica do Felipe Luiz, por conta até de colocar intensidade, não colocar tanto na véspera do jogo, por exemplo. Então, houve um incômodo muito grande e são paralisações, porque, como eu disse, os jogadores têm que ingerir líquidos e, além de ingerir líquidos, têm dificuldades algumas para urinar, tem que parar o treinamento para sair um atleta. Se o Felipe Luiz está querendo comandar uma atividade tática, talvez o atleta ali tenha dificuldade para urinar, tenha que sair na hora, porque demorou a ter essa vontade. Então, o Flamengo está se queixando bastante dessa questão e preza também, tenta por uma isonomia nesse sentido. E aí não tem jeito, a gente pode ficar falando aqui num cenário de utopia, como eu disse, mas aí são bastidores. Se tem lá, tem cá, daqui a pouco vai sair a arbitragem, um lado pode discordar, outro lado pode concordar, mas essa guerra de pequenos detalhes numa competição tão acirrada como o Campeonato Brasileiro, é disso que o Flamengo está reclamando. Não da ação surpresa ter acontecido e atrapalhado, mas
mais ou menos aquela questão, Bruno, se me atrapalhou, eu quero que atrapalhe o outro lado também para ter condições iguais. É esse o pensamento do Flamengo. Questionamento que eu fiz aqui, viu, Pedro? Primeiro explicando que o Flamengo não estava sendo contra o exame, mas porque nesse momento. Aí precisei explicar esse bastidor e ainda perguntei aqui, ó, os outros clubes fizeram? E a resposta foi sim, todos os clubes já passaram por isso. E ainda questionei em quais datas o Palmeiras foi testado, para aí a gente também entender, né? Quando de repente foi, sei lá, antes do jogo contra o River, era também um jogo decisivo, ou não, foi no momento nas férias, não sei qual, aí não teve interferência nenhuma no trabalho, então acho que também é importante a gente saber isso. Fala, Pedro. Mas com os bastidores tão quentes, Bruno, eu entendo que o Flamengo tem razão na certa revolta ali, porque tudo está sendo balanceado de lado a lado. Com bastidores tão quentes, a ABCD, ela não fica tão... Ela faz o seu papel muito corretamente, mas ela também não pode ficar tão à parte do que tem acontecido no futebol brasileiro assim, dessa maneira. Então ela tem que ter esse discernimento também. Não é só fechar os olhos e entender, aconteceu com um, não vai acontecer com o outro. Então acho que nesse sentido aí que o Flamengo reclama bastante, da falta de privacidade e também de uma possível isonomia. Ainda perguntaram bastante o Palmeiras. Está tendo isso no Palmeiras? Vai ter no Palmeiras? Não seria nem mais uma ação surpresa, né? Já que o treino do Palmeiras é à tarde, por exemplo. E é isso, só reforçando, eu perguntei exatamente isso. Em quais datas o Palmeiras foi testado? A gente vê e entender, porque o que o Pedro falou também é verdade, né? Você não pode, você tem que... Acho que também é verdade que você tem que estar atento ao que está acontecendo para não gerar isso, né? Não gerar nem a suspeita também, né, Mari? Nação rubro-negra, amigas e amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Teste antidoping surpresa hoje no Ninho do Urubu. Gente, isso é uma vergonha. Só os jogadores titulares do Flamengo, não é muita coincidência não, logo nessa véspera de jogo contra o Palmeiras. Será que teve lá no Palmeiras também? Antidoping surpresa hoje? Gente, alô Flamengo, abre o olho, Flamengo, abre o olho. Abre o olho, olha o que eu tô falando pra você, não tô suspeitando de nada, mas é muita coincidência. Poxa, por que não fizeram só com os jogadores titulares? Com Alan, De La Cruz, Juninho. Por que só os jogadores titulares? É uma vergonha, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, hein? É uma vergonha. É uma vergonha. O Flamengo tem que abrir o olho, cara. O que vocês acham sobre isso tudo que tá acontecendo aí no Flamengo na manhã dessa sexta-feira? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora falando sobre Mercadão da Bola, né? Mercadão da Bola, zagueiro Vitão tá vindo aí. É um grande otimismo, uma grande assim força, né, da diretoria do Flamengo em contratar esse zagueiro. O Flamengo tem prioridade para contratar o Vitão já na próxima temporada. O José Boto tá indo atrás desse jogador. É um baita de um atleta, um zagueiro rápido, é um zagueiro que se encaixa muito bem no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Vamos torcer para que ele venha pro Mengão e faça muito sucesso por aqui. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.